Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom, meu irmão, minha irmã, nós estamos reunidos mais uma vez nesse dia, nesta sexta-feira, estamos no mês de agosto, chegando ao final deste mês das vocações, né? No próximo domingo nós já vamos celebrar o dia do leigo, também celebrando assim o dia do catequista, né? As vocações leigas. E nós, então, queremos nos colocar diante da palavra de Deus para escutarmos o que Ele tem a falar para nós nesse dia. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, os versículos de 1 a 13. Mateus 25, de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 eram prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor. Eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores, a fim de o comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde, chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos guardem para a vida eterna. Amém. Amado irmão, amada irmã, muitas vezes nós já ouvimos esta parábola, chamada parábola das 10 virgens. E a parábola é uma comparação, é uma história para ilustrar aquilo que Jesus queria de fato dizer para as pessoas que o estavam escutando. Jesus estava falando das bodas. Essas bodas, quem seria o noivo e quem seria a noiva? O noivo é o próprio Senhor. E a noiva é a igreja. Somos todos nós. E ali, como ele diz, como era costume também naquele tempo, as moças, as virgens, amigas da noiva, elas acompanhavam, faziam o cortejo para que a noiva fosse ao encontro do noivo e fossem conduzidas ali para o local da festa. Então, essas virgens, essas 10 virgens, como foi falado,
é um número simbólico também, né? Uma história que Jesus contou. 5 estavam preparadas, 5 eram prudentes e 5 eram insensatas ou eram tolas. As prudentes se prepararam para aquele momento. As outras, elas foram com o que tinha, do jeito que elas estavam. E aí então nós vamos ver que durante a noite, né, o noivo ele tardou a chegar. E ali o óleo de suas lâmpadas estavam queimando. Quando deu pelas tantas, o noivo não chegou e elas foram então repousar. Aquelas que estavam com sobra, elas estavam tranquilas. As outras estavam preocupadas, mas estavam também cansadas e todas dormiram. Então o noivo chegou à meia-noite, na metade da noite, como fala a palavra, e ali aquelas que tinham de sobra se levantaram, acenderam suas lâmpadas, se colocaram a postos, e as outras queriam que as outras, aquelas que tinham, repartissem com elas, mas essas disseram que elas não tinham o suficiente para suprir as delas e as das outras. Sugeriram então que elas fossem comprar o óleo, e elas foram. Enquanto isso, o noivo chegou. Aquelas que tinham suas lâmpadas acesas, que tinham óleo, entraram para as bodas, e as outras chegaram depois e não foram recebidas porque elas não estavam preparadas. E ali o noivo disse que não as conhecia. E aí Jesus diz bem assim no final: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Eu e você, irmãos, que somos da igreja, somos batizados, somos estas virgens, somos a noiva do Senhor, somos a esposa do Senhor. Mas é preciso que nós nos preparemos para isso. Todos nós sabemos que Jesus deu a vida por causa de nós, por causa dos filhos de Deus. Mas é preciso que nós aceitemos a vida que o Senhor nos deu e que nós façamos também a nossa parte. Porque Deus já nos salvou, Deus já nos deu a vida, então nós estamos tranquilos, vamos dormir tranquilos, sossegados, a nossa lâmpada está acesa por enquanto, mas depois Deus provê e Deus proverá. Não, irmão, é preciso que nós nos preparemos, tenhamos a nossa fé, a nossa vida acesa, a nossa lâmpada acesa, mas tenhamos também a reserva para mantê-la acesa. E o que é que mantém a nossa reserva? O que é que mantém a nossa chama acesa? É o óleo da oração, o óleo dos sacramentos, o óleo da Eucaristia, o óleo da confissão, o óleo da palavra de Deus, que não são formalidades, que não são preceitos da nossa fé, da nossa religião, mas que são necessários para a nossa salvação. São necessários para nós prosseguirmos e adentrarmos na festa, nas bodas do Cordeiro com sua noiva, a igreja. Infelizmente, irmãos, nós vemos quantas pessoas na nossa igreja, quantas pessoas até que estão servindo, pessoas que estão trabalhando, mas de uma forma muito, como se diz,
uma forma, está sobrando tempo, como se fosse um voluntariado. Mas o nosso serviço a Deus não é apenas um voluntariado, é uma vocação, é um chamado. Nós vemos muitas vezes pessoas que participam da igreja, participam das equipes, mas que só vão na missa no dia que vão servir. Quando nós devemos, todos nós, participarmos da Santa Missa, no mínimo, uma vez por semana, que é o domingo, o dia da nossa Páscoa semanal. Se der tempo eu vou. Não, não é questão de dar tempo, é questão de prioridade. Porque a nossa vida eterna depende somente de Deus, mas depende de nós estarmos em Deus para Ele nos conduzir. Manter a nossa lâmpada acesa é alimentar a cada dia, abastecer a nossa vida, abastecer o nosso espírito, abastecer a nossa alma com as práticas espirituais. Não basta apenas nós sabermos ler, não basta apenas nós sabermos tocar, nós sabermos cantar, nós sabermos pregar, não basta isso. É preciso muito mais. É preciso a unção, por isso o óleo. E este óleo que vem diretamente da graça de Deus para servir ao noivo, para fazer esse cortejo para o encontro com o Senhor. Preparemos-nos, não deixemos para a última hora. Se der tempo, eu vou buscar mais óleo. Vai que não dá, né? Vai que não dá tempo. Então, meu irmão, minha irmã, que o nosso Deus nos fortaleça, que Ele toque o nosso coração. Mas é preciso você desejar isso, é preciso que nós desejemos isso. Como diz o salmista, a minha alma tem sede de Deus, meu espírito por vós anela. Então, o nosso espírito precisa desejar. Deus tem tudo para nos dar, mas é preciso que nós aceitemos e acolhamos. Que Ele possa hoje tocar o nosso coração, amolecer o nosso coração, abrir-nos para a sua graça. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Que Ele volva para nós a sua face, nos dê a sua bênção, a sua paz e nos permita entrar na festa das bodas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama.